Agradecer a participação e a aceitação do convite pelo amigo e colega, companheiro nosso de lutas, professor José Roberto Pinheiro, e agradecer também a todos os presentes aqui na sala, os que estão assistindo, dizer que esse será, sem dúvida nenhuma, uma das grandes reflexões que a gente vai ter sobre a educação, mais uma vez, notadamente nesse cenário e nesse momento que o mundo passa. Quero agradecer a todos os formadores de Justiça Escola, aos colaboradores do NAPS, servidores do tribunal, colegas magistrados, a equipe da comunicação do tribunal, que tem nos prestado um serviço extremamente relevante, para que esse canal e para que a gente pudesse viabilizar esses encontros. Agradecer a equipe direta no planejamento e na execução desses eventos, do Justiça Escola, diretamente a professora Adriana Menezes, ao professor Paulo. Bom, então sejam todos bem-vindos. Eu não sei se a Adriana vai falar um pouco. Vai, Adriana? Rápidas palavras. Ok, então antes de passar a palavra para a Adriana, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e principalmente ao nosso amigo que vem trazer essas reflexões para a gente, o professor José Roberto Pinheiro, servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, passou uma boa temporada conosco no Tribunal de Justiça. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Corregedoria Geral de Justiça, depois ele continuou no segundo grau, assessorando a desembargadora Zeneide, e hoje ele está de volta à casa dele, como um bom filho sempre, mas continua aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando nessa missão de trazer esse lado social voltado para a educação e essas reflexões que o Poder Judiciário pode dar a esse tema. O professor Zé Roberto, conhecido, creio que de todos que estão aqui, ele é bastante conhecido pelas reflexões e estudos filosóficos que ele empreendeu ao longo de sua vida profissional e acadêmica, e ele vai tratar hoje exatamente desses olhares filosóficos a respeito da educação em tempos de pandemia. Então, passo a palavra inicialmente à professora Adriana, pedagoga do programa Justiça Escola, para que ela possa falar um pouco rapidamente sobre o palestrante e também, antes de passar a palavra para ela, quero dizer a outros professores e pessoas da educação que estejam presentes na sala, sejam todos bem-vindos, o espaço é todo de vocês para também terem suas participações após o pronunciamento do professor Zé Roberto. Aí a gente abre uma pequena discussão, um debate com a participação de todos que queiram fazer alguma indagação, alguma reflexão, algum comentário, e o professor Zé Roberto também fica à vontade. Então, no segundo momento, ele é bem descontraído, como uma verdadeira sala de aula deve ser. Com a palavra, a professora Adriana. O tema trabalhado hoje é olhares filosóficos a respeito da educação em tempos de pandemia. O palestrante é José Roberto Pinheiro, licenciado em Letras e Filosofia pela UFRN, especialista no ensino de língua portuguesa pela UFRN, bacharel em Direito pela UFRN, professor de Literatura e Língua Portuguesa no Distrito Federal de 1993 a 1994, na Fundação Educacional do Distrito Federal, servidor efetivo do TRE-RN, cedido ao Tribunal de Justiça entre janeiro de 2017 e agosto de 2020, assessor da desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Passo a palavra para José Roberto. Seja bem-vindo sempre. De início, eu quero agradecer a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, coordenadora do NAPS, do Tribunal de Justiça do RN, doutor Zé Undari, coordenador do Justiça Escola, todos que fazem
o Núcleo de Ações Sociais do Tribunal de Justiça, e também aos professores e a todos que tiraram um pouquinho da sua tarde para debater esse tema da filosofia. Só um esclarecimentozinho, eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia, né? Porque é uma distinção muito grande, né? Eu acredito que o último filósofo tenha sido Martin Heidegger, mas essa é uma discussão para uma outra live. Antes de ir propriamente para o tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma observação. Nos últimos tempos, a gente ouviu um discurso no sentido de que a filosofia não teria utilidade, né? Cogitou-se até retirar dos cursos superiores. E a pandemia vem e demonstra, comprova que esse discurso está totalmente equivocado. Por quê? Porque é a filosofia quem dá o suporte para as reflexões nesses momentos, né? Para nós pensarmos, enquanto seres, essa situação de calamidade, de pandemia. É possível a gente relacionar, no final da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, posterior, também um momento trágico para a humanidade, a filosofia existencialista, ela passa a ter uma representatividade muito maior, né? Porque justamente é a filosofia que se volta para entender como é que o ser humano consegue ser atroz com o outro ser humano, né? Daquela forma. E a gente, o primeiro filósofo existencialista, Søren Kierkegaard, um dinamarquês, a filosofia existencialista, depois Sartre e o próprio Nietzsche, vão fazer reflexões que nos ajudam a entender as angústias, né, a dor, o sofrimento decorrentes desses momentos de catástrofe, de calamidade. Como eu não tenho tempo para falar sobre todas as correntes filosóficas, vou utilizar a filosofia clássica, né? Eu vou utilizar os períodos filosóficos gregos. Vou falar do primeiro, do segundo e do terceiro, para depois chegar como é que a filosofia clássica enxerga a educação num momento como esse. Pois bem, por que eu utilizei a filosofia clássica? Sócrates, Aristóteles e Platão, se a gente for observar, a filosofia ela tem 3 divisões. E o divisor, o marco, é Sócrates. Então, nós temos os pré-socráticos, que são os filósofos da natureza, né? Que Anaximandro, Anaxímeno, Demócrito, o Átomo, Tales de Mileto, Zenão de Eleia, que eram filósofos que olhavam para a natureza, né? Os cosmólogos. O período socrático, em que ele vive, em que ele convive com os sofistas, e o pós-socrático, o terceiro período filosófico, que é Platão e Aristóteles. Sócrates, qual a importância desse camarada? Sócrates simplesmente ele diz assim, olha, o que vocês estão fazendo para os pré-socráticos está correto, mas a gente precisa pensar também nas relações sociais, como é que essas relações ocorrem, né? E ele conviveu com os sofistas. O principal sofista, Protágoras, e Protágoras dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Sócrates foi chamado de sofista, ele disse, eu não sou sofista. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação com a verdade. Os sofistas, eles não tinham preocupação com a verdade. Eles poderiam construir qualquer verdade para ganhar o debate, para ganhar a discussão, né? E o método, a mãe de Sócrates era parteira. E Sócrates diz um dia para ela, eu também sou um parteiro, mãe.
Ela disse, o que é isso, menino? Sou um parteiro de ideias. Aqui eu posso dizer a primeira crítica que a filosofia pode apontar sobre a educação. A nossa educação, ela é reprodutivista. A educação é defendida por Platão, é uma educação diferente. Sócrates chama, num diálogo chamado Mênon, chama um escravo, que é chamado um escravo iletrado, chama, e ele, quer dizer, a princípio é um escravo que não detinha as letras, o conhecimento, e ele vai fazer com que esse escravo, a partir de perguntas e respostas, que era um método chamado a maiêutica, em que aquele conhecimento estava dentro de si, logicamente parte da teoria dos dois mundos de Platão, o mundo das ideias e o mundo físico. Para Platão, a gente já detinha esse conhecimento lá no mundo das ideias, e no processo que ele chama de reminiscência, a gente vai e se lembra. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? O Mênon, o escravo, ele faz a demonstração do Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Todos nós aprendemos que é o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que a gente aprendeu lá no segundo grau, primeiro grau. Mas a gente não sabe demonstrar, né? Então, para Platão, é preciso que a gente instigue de maneira tal, num processo de construção do conhecimento. Há houve um evento em Mossoró, eu vou falar rapidamente sobre isso, e eu falei, quando eu terminei, a primeira pergunta veio até do CNJ, do corregedor do CNJ, ele disse, ô Zé Roberto, esqueça a filosofia clássica. O meu orientador, ele disse, o orientador dele no mestrado, disse, não, a gente tem que ser pragmático. Aí, tudo bem, quando foi me dada a réplica, eu disse, doutor Márcio, eu defendo a filosofia clássica por diversas razões, e vou dar uma. A filosofia clássica, ela é origem. Se a gente for observar a teoria do conhecimento, como a gente conhece as coisas, a gente conhece as coisas a partir de quê? Dos sentidos, este lápis, ou do raciocínio. Só existem essas duas maneiras da gente conhecer. E essas duas maneiras, elas estão lá onde? Um em Platão, que é o racionalismo platônico, e o outro é o empirismo aristotélico. E aí eu contei a história que está no segundo capítulo deste livro, A República de Platão, em que Platão diz assim, conta o mito de Giges. Giges era um camponês muito, muito honesto. Um dia há um fenômeno natural, ele cai no buraco, e lá no buraco ele consegue uma fortuna, um anel, que o anel o torna invisível, e a honestidade de Giges vai embora. Né? Ou seja, Aí doutor Márcio diz assim, fez assim, ó. Aí eu disse, o senhor leu os clássicos. Aí não quer que o seu aluno não leia, né? Mas brincando com ele. Pois bem, essa importância da filosofia clássica, se a gente for observar na patrística, nós temos dois grandes filósofos. Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino. E o que esses dois filósofos fazem? Tornam as obras, a República de Platão, cristã, é uma leitura cristã da República de Platão, a obra é chamada A Cidade de Deus, de Agostinho, e, por outro lado, Aquino cria o tomismo, e o que é
a filosofia de Aquino, senão a tentativa de fazer uma leitura cristã da filosofia de Aristóteles, lá da causa primeira e tudo mais. Depois nós temos os neoplatônicos, ou seja, quem é que vai, doutor Dário, lá na frente, fazer a síntese disso é um cara chamado Kant. Kant vai dizer assim, eu vou tentar aqui colocar o que... Kant diz o seguinte, ele diz, tudo bem, para se conhecer, a gente tem que ter o sentido e a gente tem que ter o raciocínio. A teoria do conhecimento platônica e a teoria do conhecimento de Aristóteles. Mas aí Kant diz assim, sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado. E sem entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios e intuições sem conceitos são cegas. Ou seja, Kant sintetiza e diz, uma tem que estar ao lado da outra. Feito essa pequena introdução sobre a escolha do meu referencial teórico para fazer essa discussão, eu vou trazer Platão afirma no livro 2 da República, ele diz, a melhor educação é a ginástica para o corpo e a música para a alma. Ou seja, é a saúde do corpo e da mente. E quando ele diz a música, ele diz aqui, ele se refere à beleza, ao sublime, ao belo, ao que é transcendente. E tem uma coisa, na República, a República é um livro, obviamente, utópico. Ele faz as digressões dele a respeito de como ele pensa, como seria o estado ideal. E para Platão, o estado ideal deve ter o líder máximo desse estado, ele deve ser um professor. De preferência, muito bom professor. Um educador máximo. Outro ponto em Platão, e aí, na educação especificamente. Platão, ele diz, a mim se afigura-se-me que é por essas razões que deve fazer a educação pela música. Interessante que a gente vai ver isso. O pai da didática moderna é um protestante do final do século XVI, para o início do século XVII, chamado João Amós Comênios. Ele escreveu um livro chamado A Didática Magna. E Comênios dizia a mesma coisa. É preciso educar a partir do lúdico. E pensar que no século passado, mamãe, nossos pais apanhavam se errasse na escola. Né? Quer dizer, olha a diferença, o cara pensou isso, 500 anos antes de Cristo, dizendo que a educação tem que ser através do belo. E Comênios diz a mesma coisa no século XVI, final do século XVI. Eu vou sintetizar o que seria bastante petulante da minha parte, mas Comênios diz assim, o ensino tem de levar em conta o lúdico, tem de trazer a realidade social para a sala de aula e fazer uso dos meios tecnológicos disponíveis. O cara diz isso, doutor Dário, lá no final do século XVI. Então, a educação tem que ser dessa maneira. Esse é o olhar que a filosofia tem, a filosofia clássica, que é meu referencial teórico. Com relação aí sim, eu vou chegar à discussão que nos interessa. Primeiro preparei, com licença. Primeiro eu preparei o meu referencial teórico, de onde eu vou partir, da filosofia clássica. E na República, Platão diz assim, até as leis e as constituições não passam de meras formas, que só têm valor quando o povo existe na substância moral que o alimenta e conserva. Ou seja, para Platão,
pessoal. Para Platão, não basta simplesmente a lei ser justa. Não basta a Constituição ser justa. Ele diz, são meras formas. Tem que efetivamente esse povo estar substancialmente garantido dentro daquilo que é para todos. Só para Platão, e aí, lógico, na república dele, é preciso que, além da lei ser justa, é preciso que a própria sociedade seja justa, professora Adriana. Não é possível ter o Estado, como concebeu Platão, sem que haja uma justiça social, sem que haja para todos. Ora, Platão aqui, ele nos faz refletir uma coisa interessante. A Covid-19, ela desnuda o capitalismo. Por quê? Porque, de repente, o que caracteriza o capitalismo são as forças do próprio capital se engendrando e se resolvendo. Quando vem a Covid, o sistema diz aí, a gente não consegue resolver isso aqui só. O Estado teve que ir lá e intervir. Tanto que as economias planificadas, elas trabalharam muito bem melhor, tiveram muito melhor resultados do que as não planificadas. E aí o Estado, no Brasil, por exemplo, ocorreu um socorro e o Estado veio e cumpriu o seu papel. Né? Mas na educação, essa contradição ela ficou escancarada. Né? Ela ficou escancarada. Por quê? Nós temos 40 milhões de alunos hoje em distanciamento social, os alunos em casa. Aproximadamente 2 milhões de profissionais da área de educação. Também, nessa situação. Ora, o IBGE lançou agora, recentemente, o dado com relação ao acesso à internet. E para cada 4 brasileiros, um não tem acesso à internet. Isso nos dá, matematicamente, aproximadamente, desses 40 milhões de alunos afastados, distanciados socialmente, nós temos aproximadamente 10 milhões sem acesso aos recursos tecnológicos, que Comênios dizia isso lá no século XVII, final do século XVI. Ora, se a gente for para o EJA, e aí no debate algum professor pode me ajudar nessa discussão, se a gente for para o EJA, para o segmento EJA, que é de jovens e adultos, esse esforço é maior ainda, porque muitos têm até um celular, tem até a plataforma, mas não tem o conhecimento dos aplicativos, dos programas e das plataformas para ter acesso à educação à distância. Sabe? Outra coisa que o capitalismo, que a pandemia, o coronavírus fez foi matar a escola tradicional. Talvez eu esteja sendo exagerado, mas os profissionais mais aguerridos foram os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde. E segundo os professores tiveram que... Professor com sala de aula, sem recurso, se viu em que situação? Como é que eu vou fazer? E os professores se reinventaram. Eu me recordo, na última live, uma professora falou que na escola dela, lá na Ribinha, salvo engano, além dos alimentos, eles distribuíam também apostilas, atividades, livros. Então, as crianças estavam ávidas pelo conhecimento e devoravam em pouco tempo o material que elas preparavam. Né? Ou seja, essa é uma saída. E são diversas as saídas que podem existir. Essa é uma. Mas é uma realidade triste? É. Por quê?
porque os alunos da escola privada estão tendo as suas aulas normalmente. Os alunos da escola pública, e aí sim, esse é que é o ponto nevrálgico. Essa que é a dificuldade. Alguém pode dizer assim, ô Zé Roberto, como é que eu saí do meu trabalho, saí da minha atividade, para ouvir você trazer uma solução para a educação em tempo de pandemia. Como é que a filosofia vai resolver isso? Aí, a resposta ela é simples, porque a filosofia não tem uma solução. Ela não apresenta solução. A filosofia faz reflexão. No momento em que Platão diz lá, ó, não basta que a Constituição seja justa, a sociedade tem que ser justa, ele está dizendo, ó, vocês aí cuidem da justiça social, da inclusão desses 10 milhões, aproximadamente, no Brasil, que estão fora. É isso que Platão está apontando. Mas é possível encontrar na filosofia, sim, solução. Mas não na filosofia, mas num ramo da filosofia específico que se chama política. Política com P maiúsculo, pessoal. A política enquanto ciência. Né? Política institucional, política de governo. Quando Platão diz assim, que o líder de um Estado tem que ser um magíster, ele está dizendo, ó, é preciso colocar alguém ali que pense numa política de inclusão, de uma política de ajuste social. Do contrário, Platão diz, o Estado não está completo. Então, pessoal, nesse momento de dificuldade que a gente está passando, e o ser humano passa a ter essas angústias, como o psicólogo disse na outra live, né? Que tratou muitas pessoas, porque de fato é um momento difícil, é um momento que a gente não sabe quando vira a vacina, quando nós estaremos seguros. Né? Então, tudo isso tem essa angústia, tem a dor e o sofrimento, e a gente vai buscar esse respaldo. Para nos ajudar, a gente vai buscar na filosofia. A filosofia, como ciência primeira, ela pode até não ter utilidade se você pensar de forma pueril, mas ela tem utilidade. E a utilidade dela é justamente essa, fazer com que a gente reflita, que a gente busque caminhos e soluções. Inclusive, doutor Undário e o pessoal do NAPS, eu sugiro que vocês debatam, e a gente pode debater, uma live sobre política pública institucional para a inclusão dessas pessoas, de como o Estado, não o Estado do Rio Grande do Norte, mas o Estado, lato sensu, pode buscar soluções. Bom, pessoal, eu preparei essa discussão não para fechar, é como um diálogo de Platão, o diálogo aporético, né? Sócrates um dia sai na rua e encontra Eutífron. Eutífron é o nome do diálogo de Platão. E aí Eutífron vai passando, muito afobado, e Sócrates, para onde você vai, Eutífron? Ele diz, eu vou ao tribunal denunciar o meu pai. Mas por que? Sócrates pergunta. Ele diz, porque o meu pai, porque na Grécia tinha escravo. E ele pegou o escravo, e o escravo trabalhou de uma maneira tal, ele exigiu o trabalho de uma maneira tal, que o escravo veio a falecer, morreu. Então, meu pai é um assassino, eu vou fazer a denúncia lá no tribunal. Aí Sócrates, espera aí, mas isso é virtuoso? Ele disse, sim, é virtuoso. Aí Sócrates, então o que é a virtude? E a piedade? Você é seu pai e você não tem piedade? Então, começa o debate. É um debate aporético, ou seja, ele não chega a uma conclusão, né? Mas a diversas conclusões. Então, a minha contribuição na discussão é um pouco de aporia.
eu não fecho absolutamente nada. Eu deixo em aberto para a gente debater. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Eu vou falar depois, porque, né, como um bom anfitrião pelo programa Justiça Escola, eu gostaria de, inicialmente, anotei aqui algumas coisas da fala do Zé Roberto, para a gente comentar também e jogar algumas perguntas, né, algumas reflexões. Adriana, você estiver falando, não estou lhe ouvindo. Aí eu passo, então, nesse momento, né, a sala fica aberta aí para algum dos presentes, dos participantes, algum questionamento ao nosso palestrante, para alguma reflexão, algum comentário. Eu passo a palavra, então, para os participantes. Tem um comentário, doutor Undário, no chat, de Rei do Nascimento. Professor José Roberto, há algum tempo vem se dizendo no Brasil que a filosofia e as artes não servem para nada e deveriam ser negligenciadas. Contudo, se prestarmos atenção, é justamente a esses saberes que estamos recorrendo nesse período. Professor José Roberto, algum comentário sobre essa abordagem aí? Agradeço aí a participação do Hadi. De fato, ele tem razão. Houve sim, de fato, a gente não pode negar que houve esse certo negligenciamento. E já pensou, doutor Undário, colegas, o que seria de nós sem a filosofia nesses 6 meses, sem a arte, sem a poesia, sem nossas lives, né, para o lazer? Então, a poesia, a literatura, a arte, tudo isso nos permitiu estar aqui, gente, bem. Porque sem isso, as pessoas não conseguem ficar né, dentro de casa, confinadas sem a arte. A arte nos salvou, a filosofia. Né? Então, esse discurso de que a filosofia não tem fim, não tem finalidade, está provado que é um discurso equivocado. Tem sim, porque é quem nos dá o suporte para a reflexão, né, que a gente tem que fazer. Isso, e complementando aí a comentários do Zé Roberto, a própria arte é um meio também, né, de você questionar o estabelecido, né? Quando, assim, na filosofia a gente visualiza isso de uma forma mais objetiva, mais direta, né? Mas a arte, a própria arte, ela é um meio, né, fantástico de questionamento, né, de indagação, de incomodar, né, de incomodar o status quo, né? A arte, ela tem o papel do belo, do deleite, né, de alimento, né, para a alma, mas a arte, ela tem também um papel muito importante, desde que o mundo é mundo, ela tem um papel de questionamento também, de se questionar o estabelecido. Passo aí para mais alguém, alguma participação? Tem mais algum comentário no chat, Adriana? Não, doutor Undário, no chat não, mas eu acho que Tassi está querendo falar. Tassi querendo saber, porque ele ficou no cantinho da minha tela aqui, agora que eu vi ele. Tá? Vamos lá, Tassi. Passa a palavra a você, meu amigo. Tassi, para os que estão na sala que não conhecem, Tassi servidor do tribunal e formador também do programa Justiça Escola. A palavra, Tassi. Primeiramente, eu quero parabenizar o Zé Alberto por essa explanação desse tema que ele colocou para nós. E um dos pontos que ele falou, que foi a questão de o capitalismo ser desnudado, né? Ele colocou esse ponto. E eu achei assim, interessante porque, num momento como esse, né, em que o ter, na sociedade atual,
é muito mais importante do que o ser, né? Você vale pelo que tem, não pelo que você é. E num momento como esse da pandemia, todas as pessoas, a coisa mais importante, o valor mais importante que passou a ser foi a vida. Todos queriam sobreviver, todos queriam a vida, a saúde. Então, o outro passou a ser importante. O valor à vida passou a ser o nosso bem maior. Né? A questão do dinheiro, você podia ter o dinheiro que fosse, podia ter os melhores médicos, mas também era vítima da Covid. Não importava o quanto você tinha, aonde você fazia seu tratamento, mas tanto morria quem tinha muito dinheiro, quanto quem não tinha nada. Né? Então, essa questão da vida que passou a ter essa importância maior. Então, e uma das coisas assim que ficou, que ainda hoje a gente quer, quando passar essa pandemia, é uma coisa tão simples que a gente quer dar numa pessoa que a gente ama, que é esse abraço, o abraçar, sentir, estar de lado com essa pessoa, esse contato pessoal. Então, eu achei interessante essa questão desse valor da vida, que nós passamos a dar importância à vida. Era isso. Um comentário aí por Zé Roberto, por outro Concordo plenamente com ele. presente na sala. Eu sempre digo, comentando o que Tarso falou, né? Eu comento todo mundo que eu falo muito, né? Acho que é por isso que a desembargadora, desde o início, ela simpatizou comigo, que eu dou opinião sobre tudo, né? Eu sempre digo que, assim, e trago para esse momento a discussão, é que, assim, da vida a gente leva os afetos. Então, e num momento como esse, desse fosso, né, que a diferença, as diferenças sociais, né, foram expostas, né, as feridas ficaram mais abertas, né, desse débito, né, de bem-estar social no mundo todo, lógico, nas economias menos estruturadas, nos países mais pobres, isso se evidencia de uma forma gritante, né? Então, assim, e nesse momento, o comentário de Taça, ele é bem oportuno, porque realmente, assim, o supercarro, né, né, para que serviria se você estava, né, isolado em casa? A supercasa, quem ia conhecer, quem ia ver? Então, as pessoas, elas passaram a olhar um pouco mais, né, para dentro de si e tentar resgatar esses valores que o chamado normal, né, de tempo, de muito tempo, já tinha afastado um pouco mais né, da preocupação com o outro, né, esses valores da solidariedade, da atenção, de você saber uma pessoa que você gosta muito, de você fazer um contato, saber como é que ela está, como é que ela estava no isolamento, se a família estava bem. Então, assim, as pessoas passaram a ter mais tempo para olhar para si e olhar também para os outros, já que essa pausa forçada, ela obrigou as pessoas a se desprenderem de coisas de menor valor, inclusive, né? Então, muito, muito interessante essa abordagem aí de Tasso. Estou vendo aqui a professora Francisca na nossa sala, sempre um prazer estar aqui com a gente. E devolvo a palavra aí à sala. Isso é uma sala de aula. Vamos debater aí as ideias do professor Zé Roberto e outras alusivas ao tema, inclusive para discordar dele, se for o caso, em algum ponto, né? Porque o debate é fantástico exatamente quando a gente tem essa pluralidade de pensamento também, né? A gente concorda com muita coisa que ele disse, mas se eventualmente alguém tem um pensamento divergente, a abertura né, o modelo que a gente tentou imprimir a esses nossos encontros é de sala de aula mesmo, de trazer contribuições que enriqueçam o debate aqui. Então,
devolvo a palavra à turma. Primeiro, pedir desculpa, né, que eu falei o nome errado, é Radi. Radi Nascimento colocou um outro questionamento. Não sei se Zé Roberto tá vendo ou se querem que eu leia. Tô vendo. Tá vendo? Pronto. Ele fala sobre o mito da caverna, né? E qual o olhar filosófico da pandemia. Gostaria de, se possível, fizesse um olhar filosófico sobre o mito da caverna nesses tempos de Covid-19. Bom, é possível, porque o mito da caverna, ele é uma alegoria, né? Então, é uma alegoria daquele ser que eles estão ali presos na caverna, né? E todos sempre olhando para a sombra. E um dia um deles sai e vê a luz solar e vê, de início ele fica cego, mas depois ele começa a enxergar. E ele volta. E ele diz: ei, galera, isso aí não é o mundo, não. O mundo está lá fora. E, então, quem é esse? Quem é esse? É o filósofo, é o artista, né? É o músico, é o pintor, é o cara, como o doutor Dado, que sai, que sai do comum, né? Nós vivemos no dia a dia comum. E nós vivíamos isso, Radi, na pandemia, né? De repente a gente... tudo mudou. Mas esse ser que sai da caverna é esse ser especial que vê... Merleau-Ponty, um filósofo da linguagem, ele diz, o artista, ele é o ser que nos mostra aquilo que está a um palmo do nosso nariz e a gente não vê. O negócio está aqui na nossa frente, a gente não vê. Aí o poeta ou o artista faz uma metáfora, ou faz uma pintura, aí você enxerga o belo, né? A minha base de estudo em Platão é o belo. Então é isso aí. Beleza. Podem discordar, viu? Porque a dúvida, o debate é o caminho para a verdade. Sócrates que diz, conhece-te a ti mesmo? É Sócrates? Por essa questão capitalista de você, desse corre-corre do mundo tão rápido. Então, nós fomos obrigados a dar essa parada e buscar isso dentro de nós mesmos, conhecer nós mesmos. Perfeito. Então, muitas coisas nessa parada que nós tivemos, teve coisas que eu acho que nós olhamos para a gente e viu coisas que a gente, é assim mesmo, algumas coisas que a gente não fazia, que a gente não sabia que a gente era capaz de fazer. Então, esse momento de reflexão de si, do outro, foi um tempo de parar para isso, para conhecer mais a nós mesmos. Conhecer nossas limitações, conhecer nossas fragilidades, mas conhecer nosso potencial, que muitas vezes a gente não sabia que nós tínhamos. Então, algumas coisas que nessa parada eu vi que eu digo, caramba, eu tenho essas habilidades, tenho essas coisas assim. Então, foi um momento muito bom de reflexão. Esse momento, essa parada brusca, foi muito bom para a gente conhecer mais a nós mesmos. Mais alguém? Humberto, professor Humberto, vamos lá. Então, eu achei bem interessante. Primeiramente, parabenizar pela exposição aí Eu achei bem interessante quando o professor Zé Roberto falou que a questão filosófica leva a gente a sempre refletir, a problematizar, né? A gente sempre questiona, reflete e leva as pessoas a pensarem e chegarem e buscarem, né, uma solução, sem apontar aquilo que deveria ser, muitas vezes. Eu achei interessante, eu fiz um paralelo com a questão que tem que ser em sala de aula, né, que hoje em dia a gente vê muito isso. Eu não sou dessa área, pedagogia e tal, mas eu achei interessante o aspecto filosófico de levar a pensar, a refletir. Isso é o grande papel do professor também, né? Não ensinar só o beabá, fazer com que o aluno pense, reflita, questione, saia da caixa, para que ideias sejam construídas. Interessante que isso no meio do direito, aqui tem nosso professor Ricardo Luz, está aqui também, Everton, o professor Ondário,
E no direito a gente vê muito isso, né? A questão da norma como princípio, regra, e o princípio ele aponta, ele otimiza um local, mas ele não objetiva como a regra pura, né? Diz que não pode fazer isso, tem que obedecer. Mas muitas vezes o direito ele vai se confrontar com princípios, e ali a gente vai ter que ponderar qual princípio será mais colocado em prática. Isso tem muito a ver com a filosofia, da gente entender o contexto de tudo, entender a situação como um todo. E, na verdade, era só essa pequena colaboração aí que eu quis dar. Obrigado, Humberto. Silvana, Professora Silvana também é formadora do programa Justiça Escola, muito festejada nas salas de aula, sempre. Parabéns, José Roberto. Muito, muito interessante sua explanação. E a gente vê como a filosofia está viva no nosso dia a dia, né? Me fez, assim, lembrar muito meu tio Jales, que ele era um entusiasta da filosofia e praticava isso no dia a dia dele, com tentando essa inclusão daqueles que estavam ao redor dele, né? Assim, ele sempre tentava oportunizar isso para todos aqueles que conviviam com ele, as pessoas que trabalhavam para ele, na casa dele ou com ele. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: eu sou da área de gestão e a gente planeja muito, a gente faz muitos cálculos, muitas previsões de futuro, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E a gente se pega pensando, quando a gente fala no longo prazo, há quanto tempo de longo prazo para trás se vem falando da importância do pensar, né? Que não, o importante, para poder executar, você precisa disso, do planejar, do pensar, não é? E o pensar filosófico, o pensar idealista, como ele é importante na gestão também. Porque isso me fez refletir agora durante toda a sua fala de quão importante seria que nós tivéssemos no nosso país, nos nossos governos, não só federal, não só não só no estadual, municipal, mas que se a gente não tivesse um líder, um gestor pensante, mas que a gente tivesse uma equipe que pensasse para ele, pensasse por ele. Porque como é importante a questão que já foi falado, da arte, da filosofia, da ciência. A gente hoje está nas mãos de outros países porque a gente não investe em ciência. Pelo contrário, a gente viveu um momento recente agora onde se diz que nas universidades não se produz coisa boa, como se as universidades, e é dali, é da universidade pública que nasce a pesquisa, a extensão, que leva a gente a esse futuro que se fez presente agora de repente e nos pegou despreparados, né, como nação. Não só por causa não colocando nada com relação à política atual, não. Há muitos anos, alguns anos atrás, que a gente vem nessa de desinvestimento em educação, de desinvestimento em saúde, que é ciência, que é pensar, entendeu? E como esse pensar dói na carne quando ele falta. A gente está sentindo agora, literalmente, doer na carne quando o pensar nos falta como base para a gestão. Era isso que eu queria falar. Bem oportuno também as suas palavras. Alguém mais? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Professora Francisca, é parceira de longas datas conosco. Pois né? Eu gostaria de ter começado a participar dessa sala, ter entrado na sala antes, mas nós estamos assim com muitas demandas. Imagina. E juntando-se a essas demandas, vem a nossa pouca habilidade ainda de lidar com a tecnologia, né? Que esse momento agora que todos estamos vivendo nos faz correr atrás agora do prejuízo, né? Que é aprender aquilo que não conseguimos aprender antes. Mas, assim, ouvindo, né, o debate, o diálogo, eu fiquei pensando aqui que a neurociência já diz, né, isso é uma coisa assim, até do senso comum, que o
o pensamento, ele precede a ação, né? O ato de pensar precede a ação, não é isso? E é tão importante, é tão necessário pensar, que pensar é existir, não é? A filosofia já diz isso. Então, se pensar é tão importante, se é tão necessário que desenvolvamos todos nós essa capacidade de pensar, como se faz isso na escola? Isso é uma questão que a gente tem escutado muito, né? Nós que trabalhamos principalmente com essa ideia de trabalhar valores humanos nas escolas. Como se desenvolve o exercício do pensar livre, do pensamento livre, não é? Quando o professor tem agora o discurso dele, né, a fala dele é censurada. E aí vocês podem dizer, como, professora, isso acontece? Não é? A censura nem sempre ela está decretada, né, pela lei, lá numa lei, num decreto, ela não está nem sempre assim. Eu acho que a pior censura que existe é aquela que vai sendo introjetada dentro de nós, e está acontecendo, né? O professor, quando ele fala algo hoje, ele fala assustado, ele não sabe a repercussão daquilo que vai ter, do que vai ter aquela fala, né? Aquela expressão dele. Então, o livre pensamento do professor hoje já não é tão livre assim, né? Então, como fazer pensar e como ensinar a pensar os nossos alunos, se o nosso pensamento também hoje já não é tão mais livre assim? Obrigado, professora Francisca. Apareceu aqui o professor Ricardo. Nosso constitucionalista. Nosso constitucionalista. Professores, a satisfação está aqui, viu, professores? Professor Ricardo. Quero agradecer por esse momento, é uma grande satisfação estar aqui com esse grupo seleto. Parabenizar o professor José Roberto, como sempre, nos dando grandes informações. Agradecer aí, saudar a todos através do professor Dr. Dário, um grande mestre e doutor. Bom, diante do que o professor José Roberto falou, eu lembrei-me de 2 livros que são assim bem fundamentais e entendo como bastante contemporâneo, que é A Essência da Constituição, de Fernando Lassalle, e A Força Normativa, de Conrad Hess. Interessante que um é a tese, outro é exatamente o contrário, né? Dizendo por que a essência da Constituição ela é falha e, ao mesmo tempo, ela demonstra, o Conrad Hess ele consegue ultrapassar esses limites dessa força, digamos assim, do que Lassalle fala apenas do ponto de vista teórico e não prático. E ele diz, não, a Constituição ela tem que ter, de fato, ela deve se impor. Então, aí eu aproveito o gancho que exatamente o professor José Roberto falou. Os direitos, enquanto fundamentais, eles devem estar sedimentados e garantidos. Tanto deve ser assim que o judiciário, na minha opinião, é o grande garantidor. E apenas eu queria acrescentar esses 2 livros, para quem não conhece, eu sei que acredito que a grande maioria já conhece, se não todos, e dizer que são livros, não são extensos, mas são livros com uma excelente densidade do ponto de vista filosófico, do ponto de vista constitucional também, né? E apenas dizer isso aí para poder acrescentar um pouco do que já o professor José Roberto falou e os demais colegas também já comentaram. Obrigado, professor Dário, pela oportunidade. Esse tema, né, e esse dilema, digamos assim, tanto de Lassalle como de Hess, né, eles sempre são atualíssimos, né, e sempre são bem oportunos em diversos assuntos e em diversos momentos, inclusive esse que a gente vive atualmente. Mas, sem delongas, eu vou passar a palavra para o professor Eberton, né, que também, além de professor, né, universitário, é formador do Justiça Escola e um grande pensador da nossa equipe também. Ele, às vezes, fica calado nas salas de aula, mas quando ele se apresenta para falar, é aquele momento que gera aquele silêncio
porque não, Heberto vai falar, então assim, a gente cria aquela expectativa porque ele tem, né, uma base fantástica do pensamento, da educação, do ensino, do direito, entendeu? E de diversas áreas aí do conhecimento humano e uma sensibilidade de reflexão fantástica. Passo a palavra para o professor Heberto. Então, obrigado, doutor, pelas palavras generosas, mas, na verdade, eu quero parabenizar o professor José Roberto pela exposição, pelo rigor técnico, científico, e trouxe algumas inquietações e algumas provocações para o nosso fazer profissional, nosso fazer pedagógico, ok? O segredo da constância da vida, uma busca de uma identidade, com essa construção social. E vivemos nesse mundo tão do pragmatismo, do formalismo, quando o colega Humberto falou, da própria formação dos cursos jurídicos. Nossas próprias estruturas dos cursos jurídicos são estruturados na forma, em código, em procedimento. Então, nós estamos terminando um dia, uma semana de trabalho, e nosso fazer profissional está carreado de estrutura normativa, do código, do procedimento. E muitas vezes esquecemos de pensar e fazer outras inquietações. E a filosofia traz essas provocações. Nesse ano de 2020, faço 15 anos de docência no ensino superior jurídico. Já tenho outras experiências em outras áreas de ensino também. Já fui professor de história, de outras ciências, que isso traz realmente uma riqueza e uma visão social e tridimensional do direito também importante, que não só a norma. Então, eu acho que esse momento, essa reflexão filosófica, ela nos traz um compromisso com a coragem de reconhecer nossa imperfeição, de ver a essência. Hoje nós temos um trinômio, ter, fazer e ser, e muitas vezes o ter e o fazer é mais exposto, e procurando realmente identificar e mensurar a nossa essência. E as inquietações, as provocações filosóficas, ela vai mesmo na essência das coisas. As próprias correntes filosóficas procuram o porquê, a indagação das coisas. E trazendo isso, mesmo nos currículos jurídicos, mesmo nessa educação formal, que já disseram que era educação bancária, isso realmente é uma coisa. Muitas vezes nós estamos reproduzindo, é o certame, estude isso que vai cair no concurso, cai no exame da UAB, que cai na prova. Muitas vezes é o argumento do professor para chamar a atenção realmente do aluno, e essas inquietações do professor trouxe essas provocações, essas reflexões em a busca de uma adaptação de um método de ensino, de diálogo, de empatia e de arte. Então, o tempo já está avançado, mas reitero aí nossos votos de parabéns ao professor José Humberto pela exposição. Nós realmente estava pensando aqui no livro que eu li, O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. E vivemos muitas vezes presos na armadura das formas, das convenções, e a filosofia nos permite essa liberdade, esse grito de liberdade, de pensar com autonomia e fazer com que nosso aluno seja um jeito autônomo. Eu sempre falo que eu aprendo muito mais com meus alunos do que eu deixo. Sempre eu recebo mais do que eu deixo. E essa troca, essa sinergia que vem empatia, que vem essa fantástica mistura de ensinar e aprender. Então, parabéns, José Humberto, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, Heberto. Heberto aí já fez até um trailer, né, do próximo encontro, ao falar, né, da independência e do lado pensante e da autonomia, né, de cada ser como um ser pensante. E o Heberto, já para avisar, sabendo que todos estarão presentes e muitas outras pessoas que eu já estou sabendo que estarão conosco também, na próxima quinta-feira às 16 horas, Heberton vai ser um dos debatedores, né, da pedagogia da autonomia. Cadê a professora Francisca? Acho que está por aqui. Então, assim, da pedagogia da autonomia, então a gente vai fazer um estudo bem agradável, né, sobre esse pensamento de Paulo Freire, com esse corte, né, porque Paulo Freire é um universo, né, e aí... Pois não?
Radi, eu queria trazer ao debate, não sei se é pertinente, foram publicados, né, o Colégio Marista aqui de Natal, ele colocou umas charges para que os alunos discorressem sobre duas temáticas, violência e desmatamento. Isso gerou uma polêmica muito grande. Ainda está gerando, né? Está gerando, e eu queria que, no caso, se for pertinente, que vocês discorressem um pouco sobre isso, porque se a gente está falando na liberdade do pensar, né, do ser humano, né, trazer essas questões tão atuais que possibilita com que o aluno pense, né? Então, assim, quando há esses freios e contrapesos, como é que isso influencia no aprendizado e nessa liberdade de pensar do aluno? Eu só vou lhe pedir, Radi, porque assim, esse assunto eu acho extremamente, tanto do momento como atual, porque assim, e eu acho que a gente perderia um pouco desse debate, porque ele seria muito breve nesse momento aqui, entendeu? Mas já está aqui anotado, inclusive, porque quando a gente for trabalhar sobre a pedagogia da autonomia, no próximo encontro, que é quinta-feira, né, com o professor Carlos André e com o professor Heberto, eu vou estar mediando esse debate, eu acho extremamente oportuno, e também a gente vai estar, digamos assim, fora do furacão do debate, né, talvez com uma reflexão mais apurada, né, de todas as vertentes, tanto do aluno como do professor, da própria escola e da sociedade também. Então, assim, eu não queria perder esse assunto tão interessante que você nos lembrou aqui, digamos, no final dessa atividade de hoje, por conta do tempo que a gente tem ainda aqui. Eu queria fazer umas considerações, espero que você me compreenda. Eu não estou, de forma nenhuma... tranquilo, eu entendeu? compreendo e agradeço. Porque eu acho que a gente vai ter oportunidade, isso também me inquietou. Desde cedo eu tenho lido até rádio, eu vi entrevistas sobre isso, várias coisas, né? Tudo que mexe com a educação mexe muito com o meu pensamento. E eu acho que a gente prejudicaria um debate pelo tempo que a gente tem nesse momento, né? Ainda desse encontro. Mas já está anotado aqui, independentemente de você estar ou não no próximo encontro, eu vou puxar esse assunto também aos debatedores que vão estar aqui. A gente vai ter tempo, realmente o tempo talvez adequado e necessário para um debate mais profundo, tá? Eu queria aproveitar, então, o momento, né, mais uma vez, para agradecer ao professor Zé Roberto pela disponibilidade de sempre, pelos ensinamentos, né, pelas luzes, né? Eu acho que filosofia sempre é um bálsamo para a alma, né? Assim, nos traz uma paz fantástica e, ao mesmo tempo, inquietação, né? Sobre o mundo, sobre a gente, sobre as pessoas, sobre o futuro, né? E eu acho que essas reflexões que ele trouxe, eu vou também ser breve. Eu anotei alguns tópicos durante a fala Zé Roberto e a fala de outros. Não sei se vocês perceberam bem quando eu estava com a caneta aqui. Só para tentar fazer essa abordagem final. Eu lembrei, Zé Roberto, a gente falando sobre... Você falou que não tinha soluções e resposta pronta. Eu tive uma professora de filosofia em São Paulo, a professora Maria Celeste, né, uma professora da USP fantástica, uma senhora, assim, a presença dela já passava uma paz de que aquela aula ia ser extraordinária. E ela disse que ela contou um caso que ela estava explicando sobre, né, algum pensamento filosófico, né, de alguma das partes da filosofia, de algum filósofo especificamente, e ao final da aula, um aluno mais contido, mais tímido, não fez nenhuma pergunta durante a aula, e no finalzinho ele pergunta: professora, eu preciso dizer que assim
a senhora me deixou com várias perguntas na cabeça. Ou seja, ela disse, então, a minha aula foi atingir o objetivo. Eu não vim aqui trazer certezas. Ela queria exatamente trazer provocações. E ela estava se sentindo realizada que a aula realmente cumpriu o objetivo, porque ele estava saindo de lá com vários questionamentos para buscar essas respostas. Buscar de forma imediata, a médio prazo, a longo prazo, ou passar a busca, ou passar a vida atrás dessas respostas. E aí, quando você falou que não ia fazer fechamentos, né, eu acho muito interessante isso, porque a ideia do pensamento é exatamente essa. Voltando ao tema da educação e aproveitando, né, que todos aqui somos ligados à educação, né, uns inclusive, né, em tempo totalmente integral, voltado para isso, como os professores que estão na sala de aula, algumas reflexões dentro do que Zé Roberto falou, que essa pandemia, né, essa pausa aí, ela nos trouxe até mesmo de reinvenção. O Zé Roberto falou da questão do fosso entre os tipos de aluno, digamos, da escola particular e da escola pública, né, que isso se revela, né, de certo modo, bem evidente, né, as dificuldades de acesso, a dificuldade tecnológica, até de suporte em casa, né? Você tem um pai que é médico, uma mãe que é professora, você tem um suporte em casa de um nível. Você tem um pai e uma mãe em casa que mal foram alfabetizados, qual é o suporte que essas pessoas vão dar para o aluno? Então, assim, isso também se revelou não só do ponto de vista do aspecto dos meios de acesso às aulas virtuais. E outra preocupação também é a questão principalmente em criança e adolescente, de repente você vetar a socialização, a presença, né? Então, o nosso modelo de ensino ele é muito de presença, de aula, de presença, de chamada, de trabalho em grupo. E aí, como é que você tira esse corpo a corpo, de uma hora para outra, né? Numa pessoa que ainda está em formação e impõe a ela que isso tudo vai ser virtual? Isso também traz uma inquietação nesse ser que está em formação. Por melhor que seja a plataforma, o conteúdo, o professor, ele tenha os computadores e os smartphones, né, de tecnologia avançados, mas ele perde com a socialização, porque ele primeiro precisa internalizar essa distância, né? Então, são fossos que vão aparecendo, que vão além da própria desigualdade entre os modelos de escola pública e de escola privada. E você falou em escola tradicional. Realmente, assim, todo esse momento traz uma discussão até que ponto, né, a escola tradicional está no caminho certo, estava, ou deve retornar, porque certamente, né, como a gente cresce com as crises e a gente se reinventa com as crises, assim como eu falei em outro encontro nosso, não só a economia, não só as famílias, os relacionamentos interpessoais, mas o próprio modelo educacional, mesmo com uma vacina, com um retorno pleno à sala de aula, ele vai ter outro pensamento, por parte de educadores e por parte de alunos também, porque essa pausa impôs uma reflexão nova, né? E essa questão também do papel, né, dos pais e das famílias serve também para que até o educador ele tenha uma maior valorização por parte da família. Porque, assim, alguns pais reconhecem isso, outros simplesmente transferem, né, todo o processo de formação de criança e adolescente para a escola. Então, assim, ensinar o básico de pedir licença e dizer obrigado, ele transfere para que a escola faça isso. E aí, quando a educação é represada para o ambiente familiar, o pai e a mãe, independentemente de classe social ou de conhecimento,
ele precisa também se reinventar nesse suporte. Quer dizer, será que nós estávamos tendo um suporte antes desse processo todo? A gente estava tendo um suporte ideal por parte de pais e alunos? Quer dizer, os pais estavam sabendo que os alunos estavam aprendendo ou não, ou só pelo reflexo do que viam em boletins, entendeu? Quer dizer, ele vai estar mais perto, ele vai conhecer talvez até as dificuldades desse educando. Então, isso tudo, e sem falar no outro ponto que o Roberto também tratou, de que quer dizer, esse momento, ele revela ao mundo com mais evidência essa ausência de políticas públicas para a educação. E cai também naquilo até que a professora Francisca também abordou aqui, da própria autonomia, né, do educador, do que ele pensa, do que ele vai falar, porque a gente tem socialmente e politicamente esses momentos de avanços e retrocessos, e esses solavancos todos para frente e para trás, eles mexem muito com a essência daquilo que a gente defende, né, de que a educação ela cresça, de que a educação atinja a sua finalidade, porque a gente não tem outro, nós não temos, eu vou usar a palavra então da moda, nós não temos outra vacina para a sociedade. Aí eu não estou falando do vírus, nós não temos outra vacina para a sociedade, senão um processo educativo que possa contribuir, não só no aspecto formal, mas no aspecto de formação desse ser humano que está em construção, que será a geração futura. A gente fala tanto de geração futura, quer dizer, que geração é essa que a gente está construindo, né? Uma vez um amigo meu disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele questionando um comportamento de um determinado pai em relação aos filhos, né? Achando que os pais estavam com uma passividade muito grande, deixando os filhos fazer tudo, não sei o quê. E aí o questionamento vem, quer dizer, qual é o que é que essas pessoas estão construindo, né? Sempre aquele olhar no outro, né? O que é que essas pessoas estão construindo para as gerações futuras? E esse olhar ele precisa voltar para cada um, né? Quer dizer, que tipo de geração futura eu também estou construindo dentro da minha própria casa? Quer dizer, que tipo de criança, de adolescente, eu estou construindo pessoas virtuosas, eu estou construindo pessoas solidárias, ou eu também estou construindo monstros dentro da minha própria casa. Então, é aquele olhar que, de um modo geral, as pessoas têm sempre para o defeito alheio. E, para não me alongar tanto, primeiro fazer o convite a vocês, né, eu acho que a gente vai ter uma tarde assim fantástica na próxima quinta-feira. Professora Francisca, chama o pessoal do DAE aí, seus amigos, né? Para que a gente tenha uma sala aqui lotada. Eu quero que o pessoal fique brigando por espaço. Completou, congestionou, não está cabendo mais ninguém. Para a gente ficar bem feliz aí no próximo encontro com essa discussão, né? Da pedagogia da autonomia, professor Everton e professor Carlos André. E eu lembrei de duas. Zé Roberto falou de arte, e eu lembrei, né, que a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte. E eu lembrei de duas citações assim que eu acho fantásticas, que se adequam também a esse pensar, né, sobre a arte como uma outra forma de se ver o mundo, sobre a arte como belo, sobre a arte como questionamento. A primeira seria do próprio Nietzsche, quando ele diz que temos a arte para não morrer de verdade. Quer dizer, né, se a verdade é muito dura, é muito crua, né, a gente tem a arte também para não morrer de verdade. E a outra
de Ferreira Goulart, que eu acho fantástica, quando ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Eu acho assim, ela é autoexplicativa, né? A arte existe porque a vida não basta. E aí eu faço aí uma paráfrase ao que, né, Zé Roberto falou, e a essa citação que eu acabei de dizer, né, para dizer, quer dizer, a filosofia, né, também existe, porque a vida só não basta. E antes de encerrar, o professor Eberton ele falou uma coisa interessante a respeito dos nossos cursos jurídicos. A tradição dos nossos cursos jurídicos, né, a tradição é histórica, né? A gente tem 170 anos de cursos jurídicos no Brasil e a tradição sempre foi essa, do estudo da norma, né, do estudo da lei, do conjunto normativo, da dogmática, né, muito dogmática. Então, você estuda tanto semestre de direito civil e do procedimento, como ele disse, de processo, essa coisa toda. E existe uma preocupação, né, hoje, já de algum tempo, em que os cursos de direito eles se dediquem também ao estudo dos fatos, né? Então, a gente fala muito daquela teoria, né, de fato, valor e norma, né, porque a questão do valor surge, né, com muita força, né, aproveitando aí o recorte que Zé Roberto fez, pós-Segunda Guerra, né, onde a própria sociedade, as sociedades passaram a questionar alguns comportamentos, a questionar o conceito de legalidade, de estrita legalidade, e vem o valor. Quer dizer, a regra ou a norma é legal, mas assim, qual o valor contido nela? Ela enseja valores universais, ela enseja valores, ela é humanística, né? Então, os cursos de direito, eles precisam também se reinventar e começar a discutir o fato, porque é sobre o fato que a gente vai passar a vida, quem vai trabalhar com direito, é sobre o fato que a gente vai passar a vida se debruçando para aplicar a norma. Então, outras áreas do conhecimento, você imagina, a gente passa o dia, a gente passa a vida, quem é da área de direito, passa a vida tentando aplicar o direito, né, ao fato, né, concreto, e a gente pouco estuda o fato, porque a nossa faculdade ela só ensina o direito. Outras áreas do conhecimento, como a própria psicologia, a comunicação social, elas estudam muito mais o fato do que nós da ciência jurídica. Então, assim, que a gente se preocupe também com o fato, porque o fato e o viver é que traz as maiores reflexões e muitas vezes as melhores soluções para as crises que nós temos, tanto internas como de sociedade. Então, com isso eu, né, encerro agradecendo a presença de todos, conto com vocês na próxima quinta-feira às 16 horas. Divulguem, né? Vai ser um encontro fantástico sobre a questão da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, com dois estudiosos do assunto, duas pessoas que vão trazer aqui reflexões muito interessantes e que isso vai, inclusive, assim, movimentar toda a sala de aula. Eu já vou pedir até para a Adriana para ela abrir o caderninho de inscrições, porque falar de autonomia, do ser pensante, né, do outro que eu estou ensinando e que eu aprendo muito mais com ele, certamente vai dar panos para as mangas e a gente terá uma tarde muito produtiva aqui. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença.